Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz e bem. Meu nome é Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 8 de setembro de 2025. Nós seguimos aqui com o quarto círculo, com a quarta reflexão, a justiça que vem pela fé, do livro do mês da Bíblia, que é esse, uma proposta libertadora. A carta de Paulo à comunidade de Roma, Frei Carlos Mestre e Francisco Orofino, publicado pelo CEBI. Então, o tema de hoje é a justiça que vem pela fé, e o nosso texto bíblico, nós estamos usando a Bíblia das edições paulinas, Romanos 3, versículo 21 a 31. Agora, porém, independente da lei, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, tornou-se manifesta. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados pelo dom da graça dele, mediante a libertação realizada em Cristo Jesus, a quem Deus designou com lugar de expiação por seu sangue mediante a fé. Assim, Deus mostrou sua justiça, deixando sem punição os pecados anteriormente cometidos, no tempo de sua paciência, em vista de mostrar no tempo presente sua justiça, uma vez que ele é justo e justifica aquele que vive da fé em Jesus. Onde há então motivo de orgulho, fica excluído. Mediante qual lei? A das obras? Não, mas mediante a lei da fé. Consideramos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou Deus seria somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, é também dos gentios, visto que há um só Deus, que justificará a circuncisão a partir da fé e a incircuncisão mediante a fé. Anulamos então a lei mediante a fé? Que assim não seja. Antes, confirmamos a lei. O problema central, do qual gira toda a reflexão do apóstolo Paulo na carta à comunidade de Roma, é a salvação, é sentir-se salvo, sentir-se justificado e em paz diante de Deus. Paulo dizia que não são as obras ou a observância da lei que nos salvam, mas sim a fé em Jesus, que morreu por nós. Para o apóstolo Tiago, o que nos salva é aquilo que nós fazemos para Deus. A fé sem as obras está completamente morta. E nós, diante das afirmações de Paulo e Tiago, ficamos com esta pergunta: afinal, o que me salva? A fé sem as obras ou as obras feitas para Deus? Essa discussão vem de longe, desde os tempos de Paulo e Tiago, desde Jesus e os fariseus, desde Lutero e os católicos. E aí eu faço para vocês duas perguntas. Cada um
olhando bem dentro do seu coração, faça essa pergunta a si mesmo: o que me faz sentir bem e em paz diante de Deus? O que me faz sentir bem e em paz diante de Deus? Para você, minha irmã e meu irmão, que me assiste, o que nos salva? A fé sem as obras ou as obras feitas para Deus? Me responde, me responde aqui nos comentários e vamos conversar a respeito. O texto que nós ouvimos hoje, Romanos 3, 21 a 31, traz um raciocínio de Paulo, onde ele articula a justiça de Deus com a fé das pessoas. Durante a leitura, que você vai fazer em casa novamente, Romanos 3, 21 a 31, fique com essa pergunta na sua cabeça: qual é a proposta central de Paulo nesta passagem? Qual parte do texto mais chamou sua atenção e por quê? Qual é a proposta central, né, nessa passagem? O que tudo isso nos ensina hoje? O que tudo isso nos ensina hoje? Então, se você pegar por partes, nós podemos dividir o texto de hoje em três partes. Romanos 3, 21, 24, que é a justiça que vem de Deus. Romanos 3, 25 a 26, a libertação definitiva pelo sangue de Cristo. E, por último, Romanos 3, 27 a 31, esclarecendo a tensão entre a lei e obras. Então, a primeira parte, Romanos 3, 21 a 24, a justiça que vem de Deus. Paulo começa, então, a aprofundar a sua proposta. Ele inicia afirmando que a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, assume o rosto de Jesus Cristo e em Cristo todos os judeus e pagãos são justificados gratuitamente porque em Jesus somos libertados dos nossos pecados. Nós somos sempre libertados dos nossos pecados. Gente, eu digo sempre que maior do que o pecado é a graça de Deus. A graça de Deus, ela está no início das nossas vidas com o nosso primeiro suspiro. A graça de Deus está durante toda a nossa vida. E a graça de Deus está no momento final de nossa vida. Portanto, não há espaço para o pecado em nossas vidas. Se a graça de Deus abunda em nossa vida. Não caia nessa conversa fiada desse pessoal fundamentalista, é fundamentalista, mas sem fundamento, né? Que vive pregando que pecado, 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 tudo é pecado. Não, tudo é graça. Tudo é graça de Deus. E onde está a graça de Deus, não tem pecado. Para Paulo, Jesus é a manifestação da verdadeira justiça de Deus. Judeus e pagãos necessitam da fé em Jesus Cristo para serem justificados. Para Paulo, Jesus é a manifestação da verdadeira justiça de Deus. Romanos 3, 25 a 26.
a libertação definitiva pelo sangue de Cristo. Paulo mostra que o instrumento de Deus para revelar a verdadeira justiça é o sangue de Cristo. Através de seu sangue, Jesus consegue o perdão para todos, judeus e gregos. Crer em Jesus Cristo é colocá-lo no centro da história humana, marcada pelos pecados, tanto os atuais quanto os de outrora. É claro, nós temos que fazer a nossa parte. Nós cometemos todos os dias muitas faltas, porque nós somos criaturas. Nós somos seres humanos falhos. Mas o pecado não pode ditar a minha vida. Eu não deixo o pecado ditar a minha vida. Quem dita a minha vida é a graça de Deus. Esses pastores, padres, bispos, diáconos e até leigos, né? Que absurdo, até leigos, que vivem apregoando que tudo é pecado, eles precisam voltar para a catequese. Eles precisam voltar a estudar e a viver o Evangelho de Jesus de Nazaré. Pois estão vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Portanto, crer na justiça de Deus é colocar Jesus Cristo no centro de nossas vidas e seguir fielmente os seus ensinamentos. É o que a teologia da libertação fez nos últimos 50 anos. Colocou Jesus de Nazaré no centro de sua discussão. Colocou Jesus no centro de todas as vidas e seguiu fielmente os seus ensinamentos. Por isso é até hoje perseguido e difamado. Por essa gente aí que vê pecado em tudo. Que fica pedindo para libertar o Brasil do comunismo. Pelo amor de Deus, que comunismo? O Brasil nunca foi comunista, nunca será comunista. Por que ficar trazendo à tona um monstro que não existe? Isso é falta de estudo. Isso é falta de coerência teológica e histórica. Isso é querer botar medo, mais medo, em pessoas que são infantilizadas na fé e não sabem nada de história do Brasil. Crer na justiça de Deus, aprendam isso. Crer na justiça de Deus é colocar Jesus Cristo no centro de nossas vidas e seguir fielmente os seus ensinamentos. Eu não tenho visto isso hoje em dia. As pessoas estão seguindo qualquer coisa, menos os ensinamentos de Jesus. Romanos 3, 27 a 31. Esclarecendo a tensão entre lei e obras. Para Paulo, ninguém pode se vangloriar orgulhosamente de seu esforço pessoal para a sua própria salvação, pois a salvação não se alcança pelas obras da lei, mas sim pela lei da fé. Deus não se deixa aprisionar por qualquer religião. Deus não tem dono, gente. Por isso, cuidado com esses cultos, essas celebrações que invadem, dizendo que agora Deus está aqui, que agora o Espírito Santo está aqui. Não, Deus sempre está aqui.
E está aqui porque Ele quer estar aqui, não porque nós queremos. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com esses hereges. Deus não se deixa aprisionar por qualquer religião. O cristianismo não é dono de Deus, o judaísmo não é dono de Deus, o islamismo não é dono de Deus. Qualquer religião que tenha Deus ou deusa, a religião não é dona de Deus. Portanto, ele não pode ser propriedade exclusiva dos judeus. Ele é um só para Paulo. Ele é um só, o Deus de todos que justificará a todos por meio da fé. Isso é o que Paulo acreditava e que chegou até nós. Ele é um só, o Deus de todos que justificará a todos por meio da fé. Paulo conclui explicando que não quer afirmar que a fé esvazia o valor da lei. Não. A fé vai purificar o valor da lei. Porque nós vamos ler a lei a partir dos olhos, do coração e da mente de Jesus de Nazaré. O conflito entre fé e obra, gente, sempre esteve no centro das discussões entre católicos e protestantes. E aí vem aquela pergunta: o que nos justifica? O que nos justifica? Nos seus escritos, Paulo opõe radicalmente a fé e as obras. No entanto, a fé que Paulo propõe inclui tudo o que uma pessoa vai fazer em sua vida após a opção batismal. Paulo reconhece o valor da fé e das obras. Então, esse trecho da carta à comunidade de Roma mostra que Paulo não está menosprezando a lei e diminuindo o valor das obras. Abre aspas. Então, eliminamos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, nós a consolidamos. Romanos 3, versículo 31. No entanto, Paulo quer evitar que os cristãos caiam na mesma armadilha que os judeus, pensando que cada uma, é o autor de sua própria salvação através da rígida observância de normas e dogmas. Ele ressalta que, na realidade, Deus não nos salva sem nossa adesão pessoal ao seu projeto, embora seja Deus o autor de tudo, inclusive de nossa própria fé. Inclusive de nossa própria fé. O apóstolo Tiago também se refere ao que Paulo escreve nas suas cartas. Abre aspas. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé e eu tenho as obras? Pois bem, mostre-me a sua fé sem obras,
e eu com as minhas obras lhes mostrarei a minha fé. Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 18. Que maravilha! Texto de hoje, falando sobre Romanos 3, 21 a 31, a justiça que vem pela fé. Nós somos mulheres e homens que buscamos a verdade, a liberdade, o amor e a justiça. A justiça só virá se lutarmos, gente. A justiça só virá se lutarmos. Não dá para esperar a justiça sentado em nossas lindas poltronas, mexendo nos nossos celulares, vendo a vida passar lá fora. Paulo, como bem diz o texto, não quer afirmar que a fé esvazia o valor da lei. Nem está dizendo que ele é contrário às obras, mas ele as opõe. Ele reconhece o valor tanto da fé quanto das obras. E nós? Como estamos fazendo isso hoje em dia? Eu estou dando valor mais à fé ou estou dando valor mais à obra? Ambas devem caminhar juntas, como nos ensinou Jesus de Nazaré. Como nos ensinou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Como nos ensinaram as conferências episcopais latino-americanas. Como nos ensinam as comunidades eclesiais de base, quando a cada domingo se reúne ao redor da palavra de Deus para fortalecer a sua fé, para praticar na sociedade as suas obras. A justiça que vem pela fé fortalece todos os dias as obras que fazemos. Uma boa semana para vocês. Até segunda-feira que vem. Beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.